Bom dia, pessoal, tudo bom? Nós vamos começar o conteúdo que trata do capítulo 6, como poderia ter aparecido a vida na Terra. Esse conteúdo ele vem tratando sobre a teoria de Oparin-Haldane e com relação também à panspermia cósmica. Quando nós falamos do planeta Terra, o planeta Terra hoje ele é o único planeta que teria vida nele por algumas características. Primeiro, a temperatura adequada e a água no estado líquido é devido à posição do planeta Terra dentro do sistema solar, que faz com que a temperatura fique agradável e a água fique no estado líquido. E a atmosfera protetora contra a radiação, essa atmosfera é a camada de ozônio que nós temos hoje, a qual já está muito debilitada, e essa camada de ozônio impede a entrada direta dos raios solares. Mas essas características do planeta Terra sempre foram assim? Será? Não. Então, olha só, no início da vida, no início do surgimento do planeta Terra, isso foi há mais ou menos uns 4 bilhões de anos atrás, era extremamente quente e sem atmosfera. Por que era extremamente quente? Porque nós tínhamos atividades vulcânicas constantes e a atmosfera ela não tinha gases que eram compatíveis para que existisse vida nessa estrutura, nessa superfície terrestre. E após 2 bilhões e meio de anos, começou a ter o resfriamento da crosta terrestre, formou-se os oceanos, formou-se a atmosfera, que hoje já foi sofrendo algumas alterações, e aí começaram-se a discutir o aparecimento desse primeiro ser vivo. Ele seria um indivíduo mais simples, ele seria um indivíduo menos evoluído, e ele estaria sendo desenvolvido naquele ambiente inóspito para a gente hoje. A temperatura alta, a falta de uma atmosfera favorável, e Louis Pasteur ele veio para discutir esse aparecimento através dos experimentos dele. E esse ser vivo, ele poderia ter sido, apareceu na face da Terra. A ideia da biogênese ela é muito passada, então ela teria aparecido de uma matéria que não existia vida, ok? Quando a gente fala desse trabalho de Oparin, dessa teoria de Oparin-Haldane, esses experimentos, a teoria deles causou uma repercussão muito grande perante a sociedade. Críticas, contestações, apoio de vários cientistas, mas ela foi fundamentada em algumas ideias. Que ideias são essas? A atmosfera primitiva ela era formada basicamente por metano, água, amônia e gás hidrogênio, sendo que metano e amônia, para o ser vivo hoje, ele é extremamente tóxico. Não poderia existir com essa atmosfera primitiva vida hoje, tá? Outra coisa, muita atividade vulcânica lançando diretamente na atmosfera compostos que deixavam a atmosfera muito pesada. Ocorriam descargas elétricas constantes por causa das tempestades que ocorriam quase que todos os dias, tá? E existia muita radiação ultravioleta. Quando se fala nessa hipótese, vocês têm que levar em consideração o seguinte: os raios ultravioletas eles são incididos sobre a superfície terrestre. Essa atmosfera ela era embebida de água, hidrogênio, amônia, metano, e não tinha como voltar esse calor. E ocorriam as descargas elétricas por causa dessas chuvas que ocorriam constantemente, ok? Bom, depois desse aparecimento dessas características, essa eletricidade e os raios ultravioletas fizeram com que as moléculas começassem a se organizar e se transformassem em moléculas mais complexas. Essas moléculas mais complexas foram lançadas aos oceanos por meio das chuvas,
teve a formação das macromoléculas, que essas macromoléculas, depois, quem são essas macromoléculas? Proteína, RNA, que é material genético, e triglicerídeos, e teve a formação dos coacervados. Esses coacervados podem ser considerados os primeiros seres vivos a estar habitando a face da Terra, tá? Pela continuação, pelas contínuas reações químicas que aconteciam, ocorreu o aparecimento de células chamadas de procarióticas, que elas não tinham um núcleo definido, as heterótrofas, que elas não tinham capacidade de produzir seu próprio alimento, então elas precisavam de água, precisavam de alimento de outro ser vivo, e as anaeróbias, que conseguiriam sobreviver no ambiente sem presença de oxigênio, tá? Depois desse aparecimento dessas células mais simples, teve o aparecimento de células que tinham a capacidade de realizar a fotossíntese e eram mais complexas. A partir do aparecimento de células com capacidade de realização de fotossíntese, eu tive uma mudança, um salto evolutivo no aparecimento do primeiro ser vivo, tá? A presença de oxigênio na atmosfera, ela levou o envenenamento de células simples. Então começaram a morrer as células que não conseguiram se adaptar. A formação da camada de ozônio, que hoje ela é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta Terra hoje, na atualidade. E o surgimento de células mais simples, mas aí eram células que precisavam sobreviver dentro da presença de oxigênio, tá? A partir desse momento, apareceu células chamadas aeróbias. Na presença de oxigênio, apareceram as células chamadas eucarióticas. O que seriam células eucarióticas? As células eucarióticas são aquelas que normalmente elas têm a presença do núcleo aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Esse aqui é o núcleo. Ela tem célula eucariótica, tem núcleo definido. Então, ela é mais evoluída em relação às células mais simples que estavam no início da evolução. Bom, partindo dessa ideia, nós falamos da teoria de Oparin-Haldane e nós vamos falar sobre a teoria da panspermia cósmica. A teoria da panspermia cósmica, basicamente, ela diz que a vida pode ter vindo, não surgido aqui no planeta Terra, e sim ter vindo por meio de meteoros, meteoritos, cometas que adentraram na crosta terrestre e trouxeram formas de vidas mais simples que conseguiram se adaptar na crosta terrestre e acabaram formando os seres vivos que aqui habitam hoje, tá? São teorias, discussões com fundamentação teórica, mas nada comprovado 100%. Bom, essa panspermia cósmica, ela seria uma ideia hipotética. Não se tem nada muito fundamentado cientificamente. Já fizeram experimentos observando com relação a meteoros, meteoritos na crosta terrestre, mas não conseguiram provar nada, tá? Bom, essa panspermia cósmica, ela pode ser considerada uma ideia hipotética. Então, assim, é como se o meteoro, essa estrutura toda, tivesse envolto dele formas de vidas minúsculas e simples que estivessem entrando na superfície, na crosta terrestre, na atmosfera, e conseguisse se adaptar ao meio, tá? Bom, nós temos como resumo, nós temos formação de novas moléculas a partir dos gases atmosféricos, formação de biomoléculas nos oceanos, formação dos coacervados com aumento gradativo, né, da complexidade dos seres vivos que ali habitavam, o aparecimento da primeira célula, surgimento de seres chamados autótrofos com capacidade de produção do seu próprio alimento, aparecimento de seres aeróbios com capacidade de sobreviver em ambientes com oxigênio, e o surgimento de seres chamados eucariontes, tá? Ao final dessa apresentação, tem algumas perguntinhas para vocês estarem apresentando, realizando e resolvendo, tá? Vai ser necessário vocês estarem lendo e podem pesquisar e aprofundar.
A Pro, ela também trouxe, ela elencou 4 links que podem vir estar auxiliando a vocês estarem fazendo a resolução das atividades, tanto da apostila como as listas de exercício. E essas listas de exercícios, a Pro vai estar fazendo as correções com vocês, ok? Pessoal, façam a leitura do conteúdo da apostila, leiam com calma, assistam a videoaula, resolvam com calma as atividades e qualquer dúvida a Pro está à disposição. Cuidem-se e logo logo nós estaremos juntos, ok? Um beijão, ó. Beijão para vocês. Tchau, tchau.